Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai receber uma paciente muito querida e com uma história, uma jornada rumo ao positivo, assim, bem desafiadora. E um dos motivos que eu quis trazê-la aqui para conversar com a gente é para vocês terem uma ideia que algumas jornadas pode ser muito difícil e que você não pode desistir. Se você está em busca do seu sonho, não pode desistir. Então a gente trouxe hoje a Bruna que é a mãe do John, tá? O Jonathan, que o pai do John ficou em casa com o John. Isso, E a gente vai conversar um pouco, na verdade um pouco, não, é muito, né? A bastante. gente tem muita coisa para conversar e eu queria inicialmente que você se apresentasse, Bruna, falasse um pouco da história e depois a gente vem pela parte cronológica, desde 2018 até 2024 com o nascimento do John. Certo. Então, meu nome é Bruna, como o doutor já disse, né? Eu sou esposa do Jonathan e hoje, graças a Deus, graças aí à equipe do doutor Marcelo, sou mãe do John, que tem 9 meses, né? E foi realmente muito desafiadora, né? A nossa história. Mas até o doutor falou sobre não desistir. E eu costumo dizer para as pessoas que estão nesse processo que eu acho que isso foi o que nos fez, né? Um dos grandes motivos que nós conseguimos chegar lá. Que foi não desistir, assim, desistir não era uma opção, né? Eu dizia assim, não, só se os médicos disserem que não dá mais e se Deus disser assim, não, Bruna, não é para ser. Mas se não, eu ia aguentar o que fosse, né? E deu certo. Então, nós somos casados, assim, há muito tempo, nós namoramos desde a adolescência e casamos com 23 anos. Mas não liberamos para engravidar logo, né? Porque eu ainda estava me formando, o Jonathan ia começar uma segunda profissão, e aí nós decidimos não liberar. Eu já tinha um diagnóstico de endometriose, né? Antes de liberar para engravidar, mas sempre muito leve. Então, é uma endometriose leve. Tudo bem. Mas eu lembro que quando eu tive esse diagnóstico, foi uma dorzinha, assim, uma cólica de ovulação, né? Que minha médica chamava e que não passou. E aí, quando eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei assim, doutora, dessa vez a cólica não passou. E ela disse, Bruninha, eu acho que é endometriose. E é engraçado, porque foi em 2018, né? Meio que recente, mas eu nunca tinha ouvido falar de endometriose. Nunca, nunca. E eu tenho casos na família. E aí eu fiz o que ninguém deve fazer e todo mundo faz, botei no Google. E a primeira coisa que deu, infertilidade. Então, eu que sempre quis ser mãe, fiquei assim, arrasada. E aí, a gente começou a ver, fiz o exame, confirmou, né, que era leve, mas que era. E por mim, eu já ia ter liberado. Mas conversei com o Jonathan, ele falou, amor, eu acho que não é o momento, começando uma nova profissão e tudo, então, vamos esperar. E aí, a gente decidiu liberar em novembro de 2019, né? A gente fez uma viagem para o aniversário do Jonathan, que foi em outubro, e aí decidimos liberar. Então, eu parei de tomar o hormônio que eu tomava para endometriose, né? E a gente decidiu liberar e vamos começar. E foi até rápido, né? Assim, em janeiro, a gente no ciclo de janeiro, isso foi em novembro, né? Então, teve o ciclo de novembro, de dezembro, em janeiro a gente já engravidou. Eu descobri ali no comecinho de fevereiro, mas aí eu tive o primeiro aborto, né? Então, fui para primeiro ultrassom, não tinha evoluído, né? Terminou numa curetagem. E aí foi que eu comecei a pensar. E aí, né? Porque eu tinha medo de não engravidar. Mas depois que engravidei, eu pensei, tipo, tá tudo bem. Engravidei rápido, né? E a gente tava com... Eu tinha 30 e o Jonathan 31. Só que veio o primeiro aborto, né? E aí é aquela história de primeiro aborto é normal, que não é normal. É comum, mas não é normal, eu costumo dizer, né? E aí, a nossa curetagem foi no início da pandemia. 2020, né, que a gente já Isso. tá. A gente fez a curetagem 22 de março de 2020, então foi quando as coisas começaram a fechar. E aí, eu já pensei, não, quando passar essa curetagem, já libera de novo, né? Não posso perder mais tempo. E aí, foi quando minha médica disse assim, Bruninha, eu não indico. A gente não conhece esse vírus, né? E aí, veio tudo. Então, ficamos, né, sem realmente... O que estava liberado deixou de estar.
Naquela época, 2020, como era uma infecção nova, a Isso. Covid, e a gente tinha passado um passado recente com a história da Zika, todo mundo tinha muito medo, né? Qual Sim. seria a consequência da infecção para a mãe e para o bebê? Se aquela infecção traria alguma malformação para os bebês também. Então, eu lembro que naquela época a recomendação realmente era não engravidar até que as coisas ficassem mais claras, Sim. né? Exato. E aí ela disse logo, né? Eu confio muito nela, ela é minha médica de muito tempo, né? E aí, enfim, foi mais um baque, né? Porque aquela coisa que, assim, uma nova gravidez vai suprir a dor de uma perda, né? E na verdade, não, né? Então, ficamos ali trancados em casa e sem poder, né, pensar em uma nova gestação, sem ter nenhum prazo, né? E nesse período, assim, a sua história começa com o diagnóstico da endometriose, Isso. né? Então, acredito até que você teve um diagnóstico cedo, comparado com a grande maioria das pacientes. A maioria das pacientes podem demorar em torno de até 10 anos para ter um diagnóstico da endometriose, desde o primeiro sintoma até o diagnóstico. Sim. Relutando, não, é comum, essa dor é comum, o fluxo aumentado, isso é comum, e acaba que tem esse retardo no diagnóstico. Então, você teve muito bem acompanhada e teve a suspeição desse diagnóstico e conseguiu dar diagnóstico que, de certa forma, tratou para diminuir a progressão da doença. Né? Isso. E logo em seguida vocês liberaram para engravidar em 2019. Exato. Né? E como você falou, a perda gestacional, a gente vai chegar mais adiante no seu histórico, na sua história, mas realmente uma perda gestacional isolada, como você comentou, é comum em relação à frequência, mas não é comum em relação ao casal estar diante da perda. Toda perda, eu defendo isso, que toda perda deve ser investigada. O grau da investigação vai ser individualizado para cada paciente. Sim. Tá? Você também não pode, a paciente teve uma perda, não é comum, vá para casa, tente engravidar novamente e não fazer nenhuma investigação. Isso não seria uma conduta adequada. Mas lógico que a paciente que tem um histórico de uma perda, que tem 2, 3 ou 4, vão ser investigações um pouco diferentes, a depender do cenário e de cada paciente. Mais profundas, né? Exatamente. É o que eu costumo dizer, assim, quem vem conversar comigo que teve uma perda, né? Eu costumo dizer, gente, eu entendo que é comum, né, assim, percentualmente falando, mas só quem passa, né, sabe como cada perda, ela é dolorosa, né, uma chance a menos, né, e também uma caixinha de dúvidas a mais na cabeça, porque por que foi? Vai se repetir? Não vai, né? Então, depois da primeira, me disseram que era normal, né, e eu fiquei com aquela ideia de, enfim, será que vamos para uma próxima? E a gente teve muito tempo para pensar sobre, né? Porque pandemia e sem poder liberar. Então, a gente ficou ali refletindo. E eu sempre fui muito de pesquisar as coisas. E de tentar, assim, eu sempre fui dos exames. Tanto que eu fiz exames de trombofilia antes da minha primeira gravidez. Porque eu tenho uma irmã por parte de pai. E ela tem, né? Ela teve dificuldade para engravidar. E eu pensava assim, será que eu tenho? Mais vale eu saber logo. Só que acabou que eu fiz os exames também da trombofilia e engravidei. Antes de ir para a hematologista, que eu marquei a hematologista, que era da minha irmã. E aí, quando eu fui para a consulta com ela, eu já tinha sofrido o aborto, né? Então, isso, assim... o primeiro? O primeiro. Primeiro. Esse primeiro. Né? Então, mesmo que você tente buscar ali, mas também tem coisas que precisam ser vividas, né? É como o senhor disse, eu acho que depende uma perda, você vai investigar, mas não vai ser tão profundo quanto ali a pessoa que já tem aborto de repetição, né? Isso. Então, assim, a gente ficou aí parado na pandemia, né? E a gente veio a liberar só em 2022. Já com 2020, um ano e pouco de ou pandemia, 2021. Né? Acho que foi 22. Em 21, que a gente tem que olhar a colinha porque a história é bem longa. Vocês vão ver. Julho de 21. Julho de 21. Isso. Pronto. Mas em 2021, você tem um diagnóstico, tem um exame que deu alterado. Eu não sei. Na época, você não tinha vindo ainda em consulta comigo. Não. Talvez tenha sido feito esse exame pelo diagnóstico da endometriose e pela espera, pela demora. Sim. Talvez, eu acho assim, o que eu fico imaginando.
foi exatamente isso. Com essa demora, né, aí é a ansiedade de vamos esperar. Será que eu tô perdendo muito tempo? Será que tá tudo bem? Então, a gente fez esse exame. O exame que a Bruna fez foi um antimileriano, a dosagem do hormônio antimileriano, que esse exame ele serve para avaliar a reserva ovariana. Né? Então, Bruna estava com diagnóstico de endometriose, já estava pretendendo engravidar, mas por conta da pandemia se adiou a tentativa. Então, nada mais lógico do que fazer uma avaliação de como que estava a sua reserva, até para ver a urgência do tratamento. Eu lembro que logo no início da pandemia foi proibido todos os tratamentos de reprodução assistida. E deixaram uma brecha naquelas situações em que a paciente, por exemplo, tinha um diagnóstico de câncer, que ela precisava urgentemente fazer uma coleta de óvulos antes de iniciar a quimioterapia. Ou pacientes que tinham uma baixa reserva que não poderia esperar mais para engravidar. Então, algumas situações foi liberada os tratamentos. Né? Então, serviu, acho que isso daí, de uma certa forma, para você fazer esse planejamento. Exato. Tá? Porque nessa espera, né, a mulher já tem essa questão cronológica, né? Então, a gente vai fazendo 30 anos. Eu lembro que quando eu liberei com 30 anos... eu já achava que eu tava completamente fora do prazo, assim. Eu pensava, meu Deus, eu casei com 23, né? Por que eu só vou liberar com 30? Mas tudo bem. Né? E quando eu engravidei, deu essa acalmada. Mas aí, como as coisas foram acontecendo, né? E aí, eu lembro que eu pedi pra minha médica. Eu falei, doutora, eu queria fazer aquele antimileriano. Né? E aí, ela até disse, será que isso não vai trazer uma ansiedade, né? Porque a gente não sabia o que ia dar. E aí eu disse, não, doutor, mas eu prefiro saber mais ou menos o terreno que eu tô pisando. E aí a gente fez e, de fato, minha reserva é baixa, né? Então, eu lembro que quando eu vi, eu tive um susto, né? Porque eu acho que era 0,53. Isso. Na minha faixa de idade, acho que podia ir até 7, 8, não lembro bem. 7, 8 já ia ter uma reserva extremamente boa, mas pelo menos acima de 1,5. Isso. Na sua idade era esperado, que seria o corte que a gente define em torno de 1. Pois é, e aí eu lembro que eu me assustei, né? Então, aquilo ali foi um baque, a gente foi esperando, mas era uma situação realmente muito fora do controle, né? Ali na pandemia. E aí, eu lembro que a minha médica me disse, né? Ela sabia dessa minha vontade, ansiedade. E aí, quando começaram a liberar vacina para gestantes, ela se sentiu mais segura, né? Então, ela... acho que foi no início de 2021, acho que a gente começou, os profissionais de saúde foram dos primeiros a serem vacinados. Pronto. Né? E acho que em seguida veio a... Exato. Tá. E aí, eu lembro que a gente, né, até tava aqui na colinha em julho de 21. Eu lembro que ela disse e a gente liberou, assim, quando ela falou assim... Bruninha, agora tudo bem. Se você quiser começar a tentar, né, liberar novamente, estamos juntas, Ou né? Ou seja, já estava aí há 2 anos liberados. Exato. Né? 2 anos, a metade de 2019 para a metade de 2021. Isso. E aí, liberamos, né? E aí, sempre vão vindo novas surpresas, né? Não foi tão rápido, né? Então, a gente liberou em julho e a gente engravidou em novembro. Que, tipo assim, não é rápido pra minha ansiedade, mas eu entendo que é normal. Só pra quem tá assistindo ter essa noção, um casal na sua idade, na época, tava com 31. Nessa 31 época, anos, os dois estávamos né? Então, com a 32. Com 32. Na sua idade, aos 32 anos, a gente pode aguardar até 12 meses, né? Se a ansiedade deixar. Até 12 meses para realmente chegar e dizer que o problema é uma infertilidade. Certo. Que a gente estava diante de uma paciente que tinha um diagnóstico de endometriose, uma endometriose leve, paciente que tinha engravidado, mas espontaneamente, ou seja, a endometriose talvez não estivesse atrapalhando tanto. Tinha tido uma perda gestacional, de certa forma, relativamente frequente, em torno de 15% das mulheres na sua idade na época podem ter um abortamento espontâneo. E que estava ali tentando engravidar novamente. A gente teria um tempo, a princípio, para isso. A única coisa que chamava atenção era a reserva ovariana. Né? Que dava uma certa urgência, né? Mas só lembrando que a reserva ovariana baixa não dá diagnóstico de infertilidade. Sim. Pacientes que têm reserva ovariana baixa, elas podem engravidar naturalmente. E se não tiver nenhum problema para engravidar, elas podem engravidar. Era o que minha médica dizia. Ela dizia assim, Bruninha, basta 1. Então, assim, a reserva tá baixa, tudo bem, mas tá tranquilo. Sigamos, né? Ela costumava dizer.
alerta a gente é em relação à cronologia. Você tem que tentar engravidar e fazer um planejamento. E para aquelas que vão para a fertilização in vitro, reprodução assistida, servem para a gente definir protocolos, definir dose, né, estabelecer um prognóstico, que a gente vai chegar mais adiante. A gente propôs um protocolo para você baseado na baixa reserva. Né? Exato. E aí, então, assim, a gente liberou, né? E aí nós engravidamos, né, em novembro de 2021. E nessa gravidez nós tivemos o mesmo final da primeira, né? Uma nova perda. Uma nova perda da mesma forma, né? Eu não costumo ter sangramento nas minhas perdas, então na primeira ultrassom, aquela ultrassom, né, que a gente vai ver se tá tudo bem e tudo, eu sempre esperei bastante para as minhas primeiras ultrassons, assim. Já esperava assim, não, já tem coração, porque se fosse para ver só o saco gestacional eu ia ficar muito nervosa, então eu sempre esperava, e aí não tinha, né, não tinha batimento, não tinha evoluído, e aí foi o mesmo desenrolar, né, uma nova curetagem, e aí dessa vez, né, se na primeira vez era comum, nessa vez eu falei assim, não quero mais passar por isso, né, eu considero que o meu primeiro aborto eu assimilei de uma forma ok. Acho que as pessoas ao redor sofreram até mais, assim. Mas no segundo eu senti muito baque, né? Eu acho que tinha tido toda essa expectativa. Eu já sabia da baixa reserva, né? Então acho que tudo isso contou. E aí nós tivemos essa segunda curetagem. 2 abortos, né? Se a frequência de um aborto isolado é comum, a gente coloca em torno de uns 15% das pacientes que engravidam na sua idade, antes dos 35 anos, em torno de 15% a 20% pode ter um abortamento isolado. Já 2 abortos já não é tão frequente assim. Pacientes com menos do que 35 anos que têm 2 abortos é em torno de 2%, 3% das pacientes. Ou seja, aí a gente fecha um diagnóstico que a gente chama de abortamento recorrente, abortamento habitual ou abortamento de repetição. Certo. Aí tem que parar realmente e fazer uma investigação bem aprofundada. Isso. Né? E aí eu lembro que nesse segundo aborto eu fiz, normalmente, né? Eu acho que funciona assim: fez essa ultrassom, não evoluiu, eles pedem para você repetir com 1 semana a 10 dias para confirmar esse abortamento. E aí, nesse de repetir, eu repeti com o doutor Erlânio. Isso. E ele perguntou, né, assim, mas você já passou por isso? E eu falei que sim e tudo. E aí ele disse, mas você já investigou? Eu falei, doutor, eu já fiz exame de trombofilia, assim, porque minha irmã tem, né? Eu já fiz alguns exames e, enfim, aparentemente eu não tenho nada, né? Tenho endometriose, mas estou engravidando, então... E aí ele disse, olha, aqui eu podia fazer uns testes, assim, genéticos, questão de sangue. Tem um médico aqui no prédio que ele trabalha com isso. Se eu fosse você, ia lá nele. E aí escreveu um papelzinho. Desceu 9 andares. A Erlânio é no 12º, a gente fica no 3º. E aí o que aconteceu ia entrar período de Natal. Natal, Ano Novo, porque eu engravidei em novembro. Então, isso foi em dezembro. E aí, eu não sei se a Conceptus já estava fechada. Eu sei que dali mesmo do elevador, saindo da ultrassom, eu já mandei a mensagem. E aí, não dava mais para ir em dezembro, né? E aí, eu já deixei agendado para quando o ano começasse e acabasse recesso. E a gente estava começando 2022. Isso, 2022. Tá. 2022. A primeira consulta, até porque eu tinha que também esperar a curetagem, né? E dessa vez, eu quis esperar ao máximo para ver se eu conseguia não precisar passar. E aí, realmente não. Eu esperei 30 dias. E aí, quando foi em janeiro, né? Minha médica disse, não, é melhor a gente curetar mesmo para não correr nenhum risco, né? E aí, eu desmarquei a primeira consulta com vocês porque tinha feito a curetagem. E aí, já marquei para a semana seguinte, assim. Só falar um pouco também sobre as curetagens, né? Quando se tem uma perda e que não elimina espontaneamente, o ideal seria que evitasse ao máximo os procedimentos cirúrgicos, tá? Isso. Até porque os procedimentos cirúrgicos eles podem comprometer o útero já para uma gestação seguinte, tá? Então, às vezes as pacientes ficam um pouco, estranham um pouco, como é que eu vou
continuar com a gravidez, esperar, eu quero resolver logo. E a gente sabe que tem um lado emocional. O primeiro impulso realmente é internar para fazer o procedimento, para resolver logo aquela condição desagradável. Mas, se possível, a gente pode tentar aguardar um pouco mais para ver se elimina espontaneamente. Exato. Que foi o que eu tentei fazer nessa segunda vez. Na primeira, a gente não teve essa opção por causa da chegada da pandemia. Isso. Quando eu fiz a ultrassom que confirmou, minha médica disse, é melhor a gente já fazer porque os hospitais vão lotar. E, de fato, foi o que aconteceu, assim. Então, foi o ideal, né? Mas nessa segunda, tentei, não queria ir para a curetagem de jeito nenhum, porque... tanto tem a questão física, quanto tem esse dano posterior, quanto tem a situação. Eu acho que uma das coisas, assim, bem marcantes da curetagem, eu acho que um dia os hospitais têm que mudar isso, é você sair, você fica na ala de maternidade, da maternidade. E só você não tem bercinho do lado. É difícil, bem difícil. E isso, assim, é impressionante. A gente não entende o porquê os hospitais não mudam essa rotina. Sim. Porque toda queixa... né? Isso é uma das coisas que eu acho que mais traumatiza os casais que passam por perdas gestacionais, essa condição da internação no mesmo ambiente. Exato, eu acho é bem duro, assim, eu acho que das coisas que eu me lembro, eu não sou muito de ficar com a parte ruim, tento ser bem positiva, mas assim, isso é uma coisa que me marcou, tanto que grávida do John, assim, quando eu tive ele, que eu olhava pro bercinho e falava, meu Deus do céu, que coisa feliz. Porque é bem marcante, né? Então, eu fiz essa segunda curetagem, né? E aí, enfim, né? Marquei a consulta pra gente ver realmente, que aí dessa vez eu falei assim, não, eu quero fazer tudo, eu quero ver tudo que puder, todos os exames, mas eu realmente não quero passar por isso de novo, né? Isso. E aí foi quando eu cheguei, assim, o primeiro contato com vocês. Aí o que a gente falou, como é muito pouco frequente 2 abortamentos consecutivos, então é o momento da gente parar e fazer uma investigação realmente minuciosa de todas as causas que podem levar aos abortamentos de repetição. E aí entram várias, né? Causas genéticas, hormonais, relacionadas à coagulação do sangue, no caso das trombofilias que você já tinha até iniciado a investigação, tá? Causas infecciosas e as causas imunológicas. Tá? Que foi onde a gente também teve um diagnóstico. Eu tinha um pouquinho de cada. E ainda fatores anatômicos, né? Sim. Tinha o diagnóstico da endometriose. Endometriose hoje ninguém sabe muito se ela aumenta o risco de perda gestacional. Alguns trabalhos mostram que sim, mas quando você pega esses trabalhos e faz um ajuste pela idade da paciente, a evidência meio que desaparece. Ah, certo. Mas... existe um componente que você tinha o diagnóstico que anda sempre junto com a endometriose, que é a adenomiose. E que a adenomiose ela pode levar a uma dificuldade da implantação dos embriões e também parece ter uma associação com perdas gestacionais. Certo. Né? Que também foi uma outra surpresa já, né? Isso. Apesar dela já existir ali, eu acho que ela era tão leve, né? Que... nunca ninguém tinha me dito, mas aí quando a gente foi para a questão das implantações, né, ela deu um trabalhinho, tanto que para minha primeira transferência ela adiou acho que umas 2 vezes aí, porque ela estava ali presente. Tá. Então vamos lá, teve a segunda perda, aí você nos procurou, a gente fez uma investigação e aí tinha já fechado o diagnóstico de endometriose. Isso. Tinha uma baixa reserva com antimileriano de 0,5. Isso. Tinha o diagnóstico da trombofilia. Eu não vou lembrar exatamente qual era a tua trombofilia. Eu tenho aquela MTHFR. Existe. Que às vezes nem é considerada, Exato. né? Trombofilia é uma grande discussão que tem na medicina reprodutiva. Não se tem um consenso se as trombofilias, primeiro, devem ser investigadas ou não, e segundo, se tiver alterada, se deve ser tratada ou não. Então, a gente senta e vai discutir individualmente cada caso e ver a indicação, se o casal realmente também deseja fazer o tratamento, já que não tem essa evidência tão contundente da necessidade do tratamento. Certo. E aí a gente deu um novo diagnóstico que foi da parte imunológica.
que é uma outra área que tem também uma grande discussão. Poucos colegas conhecem a investigação e o tratamento, mas a gente viu que você tinha uma atividade das células NK aumentada. Exato. Né? E que isso também pode interferir nas perdas. Isso, que aí essa parte foi a parte no exame de sangue, né? Isso. Porque depois eu cheguei a fazer também esse teste, mas no endométrio. No endométrio, a gente né? pode fazer, ver No as futuro, células NK no endométrio também. Isso. E aí eu fiz os exames, já fiz na Conceptos, eles foram para São Paulo, né? E aí quando recebi, eu fui novamente à consulta e a gente constatou, né, que tinha sim, né? E que aí entrava a questão do intralípide. Isso, que é um dos tratamentos para quem tem essa célula NK aumentada. Um dos tratamentos é o intralípide, é o nome comercial, Sim. né? É uma substância que a gente chama de emulsões lipídicas, que ela tenta dar uma regularizada nessa atividade das células NK. Assim, para mim, né, como leiga, eu entendi assim, não, é porque as células estão muito ativas ali, né, como se fosse entendendo, muito agressivas, né, e elas podem fazer isso com o embrião, né? Isso. Então, vamos dar uma acalmada nelas para o embrião chegar melhor, né? Exatamente isso. E aí foi quando, aí nessa época, antes, né, de chegar até a Conceptos, eu tinha conhecido uma médica na internet, ela não era daqui, né? Ela era do Espírito Santo. E tinha feito um acompanhamento com ela. Eu tinha direito a um acompanhamento de 3 ciclos com ela. Mas era um acompanhamento à distância. E aí eu lembro que eu até falei com o senhor. Eu falei, não, doutor, eu tô nesse acompanhamento com ela. Eu posso fazer essa medicação e tentar ir mais alguns ciclos naturalmente, né? Com as suplementações e tudo. E o senhor disse que ok, né? Então a gente fez ali a ultrassom seriada. E eu tive uma gravidez química. A princípio, quem tem abortamento de repetição, que era, vamos dizer assim, um principal diagnóstico da dificuldade reprodutiva, não necessariamente precisa ir para fertilização in vitro. Né? Eu lembro que o senhor me disse isso. Quem tem perdas gestacionais de repetição pode tentar engravidar naturalmente. A gente faz um diagnóstico. Daí a gente tinha algumas condições que justificavam. Sim. E você estava engravidando naturalmente, espontaneamente. Então, a princípio, a gente poderia tratar essas alterações e fazer com que você tentasse engravidar naturalmente. Né? E aí, eu lembro que isso já foi uma das primeiras coisas, assim, que me encantou muito na equipe de vocês, né? Porque eu não cheguei lá, né? E vocês disseram, olha, você tem que vir, você tem que ser nossa paciente. Não, eu fui super bem acolhida. Né? Eu me lembro da primeira medicação, assim, na veia com a Isadora, assim. E já era, assim, como se eu fosse de casa, né? E eu não era, eu tinha acabado de chegar ali. E eu fui, né? Tive essa gravidez química e eu lembro, assim, que vocês foram incríveis. Eu sou fã, enfim, mas não é sobre isso. Mas eu lembro muito bem, porque quando eu fiz, né? Eu fiz a medicação, eu tratava com vocês e vocês sempre me encorajavam, assim. Se você quer tentar naturalmente, vamos, né? Nós vamos ajudar no que tiver aqui ao nosso alcance. E aí eu tentei mais esse ciclo. E aí uma gravidez química, que por mais que não tenha toda aquela questão da perda como as outras duas, mas não deixa de ser ruim, né? Você vê um beta que é positivo, mas é baixo, tem que repetir. E já bastante na expectativa, não, agora que eu tô tratando, vai dar certo. Sim, né? Exato, né? Cada coisa nova que você trata é uma nova possibilidade de dar certo, né? E aí, depois dessa gravidez química, eu lembro que eu abandonei a outra médica. Eu falei assim, não quero mais, né? E apesar do senhor me dizer, não, se quiser continuar tentando naturalmente, uma coisa que me marcou, assim, na decisão foi que eu nunca tinha feito a biópsia dos embriões, é isso? Isso. Dos 2 abortos, né? Ali A investigação do produto dos abortamentos. Dos abortos, exato. Nunca tinha feito, também nem sabia que podia ser importante, né? Na segunda curetagem eu esperei muito, então já também nem era indicado fazer isso. Mas surgiu a possibilidade que numa fertilização, caso, né? Eu já tinha feito exames genéticos e o Jonathan também. Normais, mas podia ser que a gente, com esses exames normais, juntasse e tivesse dando alguma alteração que resultasse nos abortos. E aí... Foi aí que eu disse, não, vamos para a fertilização, porque eu quero tentar mais uma chance, né? Se é isso, se pode ser isso, eu quero. E aí eu lembro que eu
foi assim a minha decisão A decisão de começar, pela fertilização, né? Isso. Só explicando isso que você comentou, uma das principais causas de perda gestacional, principalmente a perda gestacional isolada, é Sim. uma alteração genética do embrião. Na hora que o embrião foi gerado lá na trompa, Certo. e quando ele se implanta, ele tem uma alteração cromossômica. E aí a recomendação no momento da perda, às vezes, se tiver disponível, é um exame difícil de fazer, que geralmente não se tem fácil aqui em Fortaleza ou em qualquer outra cidade, só nas grandes capitais. Coletar o material e fazer uma análise genética do produto do abortamento, para saber, tentar explicar o motivo daquela perda, tá? Mas infelizmente a gente não conseguiu fazer nas 2 primeiras perdas que você teve. Isso. Quando vem a terceira gestação, que foi uma gravidez química, ou seja, o embriãozinho começou a tentar se implantar e você já estava fazendo todo o tratamento recomendado, aí a gente fica na grande dúvida. Será que a gravidez não evoluiu porque o tratamento não deu certo ou porque o embrião tinha alguma alteração genética? Tá? E aí a gente não tinha como responder essa pergunta. E aí talvez a gente conversando sobre isso foi quando você entendeu e aí viu na fertilização in vitro a possibilidade da gente eliminar esse fator genético como sendo um motivo de uma nova perda. Exato. Né? Como tem muitos fatores e muitos são subjetivos, né? Muitos em estudo, então eu achei assim, não, o que a gente puder ir fazendo e eliminando vai nos dando uma direção mais segura, né? Isso. No fundo, a gente sabe que não existe essa garantia. E eu me lembro que o senhor me disse isso. Quando eu falei assim, então vou fazer a fertilização, porque aí eu vou eliminar, né? E aí eu lembro que o senhor falou assim, olha, a fertilização não vai lhe garantir. Mas, de fato, temos aí mais uma possibilidade. Um fator eliminado. Exato, mais um fator eliminado. Essa pesquisa a gente faz para as alterações cromossômicas dos embriões. Muita paciente pergunta, vão ser investigadas todas as alterações genéticas? Não. O que é investigado no exame, que é o exame chamado PGTA, né, que é a investigação pré-implantacional, a biópsia do embrião com essa análise pré-implantacional, o que se faz é a pesquisa, a contagem do número de cromossomos, que são as alterações que podem levar a abortamentos. Existe uma série de outras doenças gênicas, que podem ser investigadas também, mas aí vai depender do histórico da família, da paciente, do esposo, se tem alguma doença genética especificamente que pode ser investigada através de outro exame que a gente chama de PGTM, de doenças gênicas. Certo. Né? E aí, seguimos, né? Então a gente entra agora numa nova fase, a gente está na metade de 2022. Exato. Né? Então já foram aí 3 anos, 2019, aí 20, 21, 22. Exato. Né? Então, e um outro fator que talvez tenha contribuído para a decisão da fertilização foi, eu acho que a questão da reserva ovariana. Sim, né? porque A gente já passou 3 anos aí e a reserva, a tendência, né, ela ir caindo. Né? E além do antimileriano, né, as minhas próprias ultrassons seriadas, né, porque a gente ficou tentando naturalmente, mas para ter, assim, um embasamento, sei lá, melhor, né, um norte melhor, a gente fazia aquelas ultrassons de controle de ovulação, ultrassons seriadas, né? E naquela primeira, na contagem dos folículos, realmente eu sempre tive menos, assim, do que eu esperado, né? Então, isso também foi um fator bem decisivo, né? Assim, olha, vamos... Porque, quem sabe, a gente consegue mais de um embrião e a gente ganha aí um tempo, né? Até um planejamento para uma primeira, quem sabe uma segunda gestação, né? Isso. E aí foi quando a gente começou a planejar, né? Quando a gente entra nesse mundo, a gente conhece ali o funil da FIV também, né? E aí a gente precisa começar, né? Acho que o importante é começar. E aí foi quando a gente viu a questão, fomos definir o protocolo. Isso. Que é o que eu tinha comentado contigo em relação à reserva ovariana ou antimileriana, ela serve para a gente fazer esse planejamento e definir o protocolo. Isso. Aí eu lembro que para você a gente propôs fazer um protocolo que ele é indicado em situações de congelamento de óvulos, pacientes que têm
um curto período de tempo para congelar o máximo possível de óvulos, pacientes que vão entrar em quimioterapia, que estão com diagnóstico de câncer, ou de um tempo para cá, esse protocolo tem sido proposto também para pacientes de baixa reserva, que a gente chama de dual stim, que é uma estimulação dupla. A gente faz em um único mês, em um único ciclo, duas estimulações consecutivas, que foi o que a gente propôs para você. Isso. Né? E assim, né, na minha história, foi realmente a melhor, né? A gente até teve um resultado, né, no final de tudo, melhor, né? O meu saldo foi melhor na segunda do que na primeira, assim, depois de biópsia e tudo. Isso, então... o que se discute no Duistin, o colega que propôs é um italiano, e que ele acredita que além da questão do tempo, de você poder aproveitar um único mês e produzir uma quantidade maior de óvulos ou embriões, ele também defende que às vezes o segundo estímulo vai ter uma resposta melhor do que o primeiro. E coincidentemente foi o que a gente obteve no caso de vocês. Exato. Né? Eu peguei aqui só a colinha. A estimulação, a paciente vai sangrar, né? Menstrua, e a gente começa a primeira estimulação, que demora em torno de 10 dias. Faz a coleta dos óvulos, já gera os embriões desse primeiro estímulo. 5 dias depois da captação do primeiro estímulo, a gente já inicia o segundo. Vai estar ali em torno com uns 15 a 20 dias do ciclo. Sim. E aí faz a coleta do segundo e também gera embriões. Tá? Então, no teu primeiro estímulo, eu tinha aqui anotado, a gente teve... Foram 5 blastos no total, juntando os dois estímulos. Blastocisto já é o final do funil, vamos dizer assim. Eu não vou lembrar ao certo o número de óvulos e o restante do funil. E desses eram 2 blastocistos do primeiro estímulo e 3 do segundo. Isso. E aí depois a gente foi para a biópsia, para o estudo genético, que era a principal intenção de estar recorrendo à fertilização. E a gente teve um euploide do primeiro estímulo e 2 do segundo. Exato. Então a gente estava com 3 embriões para fazer a transferência. Talvez se eu tivesse ficado só no primeiro estímulo, né? Eu teria tido aí só um. Ninguém sabe. Eu vou depois pesquisar. Eu não lembro se o John é esse do primeiro ou se ele tá entre os 2 do segundo. Não, eu acho que ele tá entre os 2 do segundo. Entre os 2 do segundo. Ele era o de pior qualidade do segundo, acho que era se eu não um me engano. 3BC. Eu tenho aqui anotado da última transferência que a gente fez. Ele era um embrião de D5 e um 3BC. Né? 3 é um número intermediário, que esse número vai até 5, 6. E as letras é ABC, sendo A de melhor e C a de pior. Então era um embrião que a gente acaba transferindo os melhores primeiro. Né? Que foi um 3BB. Era um pouquinho melhor o da primeira. Né? Porque da primeira a gente utilizou 2 embriões. Não é comum a gente perder embrião no descongelamento. Isso é raro acontecer, né? Mas aconteceu no seu caso. Eu lembro que o primeiro, ele era assim, mais ou menos... 6BB. Ele era de D6, não era, doutor? Eu não tenho anotado aqui. Talvez seja. Ele era de D6. Os outros 2 eram D5 e ele era D6. Né? Então, assim a gente definiu, né? Fizemos o protocolo, tivemos esses resultados, né? E aí fomos para as transferências, né? A primeira transferência, como eu falei, demorou. Assim, eu acho que era para ser em novembro, aí foi para dezembro, que foi para janeiro. Enfim, eu lembro que demorou assim uns 2, 3 meses, porque a adenomiose ficava ali naquele localzinho realmente da implantação do embrião, né? Então a gente foi deixando, esperando o melhor momento, né? E aí foi quando a gente fez a primeira implantação, né? Que, como o senhor disse, o primeiro embrião foi perdido, então a gente implantou esse segundo, né? E quando eu fiz o teste, deu negativo. Deu negativo. Outro baque. Outro baque. O primeiro baque já é o primeiro embrião perdido, né? Que você não espera, né? Apesar de que você fica torcendo, assim, você sabe que pode acontecer, mas você não espera, né? E a notícia vem muito próxima à transferência, né? Porque a gente descongela o embriãozinho de manhã para fazer a transferência no final da manhã ou começo da tarde. A minha foi de manhã. Eu lembro que quando eu deitei para fazer, aí o senhor disse, Bruna, o primeiro embriãozinho
né? Não foi, então vamos para o segundo. E aí também é aquela hora que não dá para se abater, né? Tem que ir com toda a energia positiva pro que tá vindo, né? Então a gente implantou ali o segundo. E é isso, cada um é uma chance, né? E aí fica ali naquela espera, né? Usando os hormônios e tudo. Como você falou, esse momento da transferência é um momento que eu acho que a gente tem que ir com muita calma e definir a melhor maneira de preparar o seu endométrio, o endométrio da paciente na hora da transferência. Porque a gente já tem os embriões eles estão guardadinhos lá. Sim. E a gente pode, ao longo daquele mês, se o endométrio não estiver numa condição ideal, a gente pode suspender porque está lá congelado. Ninguém tem pressa nesse momento. Então, eu acho que muitas vezes eu falo com as pacientes, vamos monitorar, vamos conhecer o seu ciclo, como é que tá, como é que você reage a uma medicação, simular uma transferência e só transferir na melhor condição possível. Mas mesmo assim, às vezes, ele não dá positivo. Né? E também eu acho que esse é um momento de você confiar muito na equipe e de ter paciência, porque às vezes a gente quer ver a coisa acontecer e acaba atropelando, né, as coisas. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que depois eu entendi assim, o ideal é dentro do que está no nosso controle, que não é tudo, né? Isso a gente aprende muito bem nesse processo, fazer o nosso máximo. Né? Então, às vezes, é só um mês a mais, parece o fim do mundo. Eu lembro, assim, uma das vezes que eu saí, e aí eu lembro até, se eu não me engano, se eu tava viajando, eu fiz uma ultrassom com o Dr. Marcelo Gondim. E aí eu lembro que ele disse, o endómetrio não estava muito bom, eu ainda fiz os exames de sangue e um dos hormônios deu também baixo. E aí eu falei, com certeza o doutor vai adiar. E aí já é um baque, né? Porque você pensa, poxa, mas ia ser esse mês, um mês a mais. Mas eu acho que faz parte, vale a pena. E o endométrio ainda deu um trabalhinho, assim, porque com as medicações ele tendia, né? O da segunda, o preparo da segunda. O que eu digo, e repito muito para as pacientes, é que elas têm que conhecer todo o processo. Na hora que a gente vai cancelar uma transferência porque o endométrio não está numa condição boa, se a gente já conversou sobre isso, já explicou e a gente suspende, a paciente vai entender, o casal vai entender. Se você não conversou nada, não explicou que existia essa possibilidade, fica mais difícil de compreender. Exato. Aí vamos para a segunda transferência, que era a transferência do John. Fizemos essa primeira Vamos para a colinha, muita coisa. A primeira foi em março de 2023. Pronto. Em março de 2023, isso. Foi em março, passaram ali os dias, fiz o teste, deu negativo. E aí a gente já poderia até ir para a segunda, mas eu lembro que eu pedi A gente fez uma esteroscopia. Isso. E a gente analisou a cavidade, foi ver endométrio, se tinha endometrite ou não. Analisou a célula NK também no endométrio. E eu tive endometrite também. Né? E aí check. Isso. E aí fiz o uso de um antibiótico, eu acho, isso, não é isso? Eu tinha foi logo depois. Em maio de 23, a gente tinha uma esteroscopia com um diagnóstico de endometrite. Tá? Endometrite é uma inflamação, uma infecção que tem no endométrio, que é o local onde o embriãozinho se implanta. Que muita gente também não conhece, né? Às vezes eu falava, mas porque deu endometrite. Aí as amigas, mas tu não já tem endometriose? Não, mas é outra coisa, agora é outra coisa. E aí, assim, é um exame que também ninguém faz, não é recomendado fazer numa primeira transferência ou em pacientes que não têm histórico nenhum de falha reprodutiva, a gente acaba deixando em situações em que tem falhas ou com dificuldade maior. Sim. E aí se faz o tratamento dessa endometrite para depois programar a transferência. Acho que foi em maio de 23 a gente fez a esteroscopia que deu o diagnóstico da endometrite. E em julho de 23 a gente repetiu que deu negativo. Isso. Aí a gente já iria para essa segunda implantação. Aí foi quando eu disse assim, doutor, eu queria emagrecer um pouco. Aí o senhor disse, não, tudo bem. Né? O acompanhamento nutricional, esse preparo. E aí foi quando eu fiz realmente um acompanhamento nutricional, emagreci, dei uma desinflamada, né? Que não era nem só o emagrecer, né? Não era aquela coisa estética, mas era realmente esse desinflamar para não.
Isso também faz parte do todo, Do e já que eu protocolo todo. né, já que a gente está tentando fazer o máximo, isso faz parte. Eu quero ficar com a sensação de fizemos o que podíamos, né, o que Isso. estava ao nosso alcance. E aí a gente foi para a segunda implantação, que foi em outubro, né, de 23. Aí, assim, apesar de aquela adenomiose no início Sim. ser uma adenomiose que, a princípio, era uma adenomiose focal, né, que ela não estava completamente espalhada pelo útero, foi algo que a gente conversou e propôs fazer um protocolo que é Exato. recomendado em pacientes que têm uma adenomiose difusa, que seria utilizar o Lectron, que seria uma medicação que vai bloquear a menstruação, ele dá uma zerada nos hormônios, para tentar, eu costumo dizer para os pacientes, para murchar essa adenomiose. Tá? E aí, 2, 3 meses depois da medicação, a gente faz o preparo e a transferência. Que foi justamente esse período, né? A gente fez o Lectro, eu fui cuidando da alimentação e tudo. E aí a gente foi se preparando, porque realmente a adenomiose, às vezes, no comecinho do ciclo, ela não estava ali, né? Mas quando ia chegando perto do momento da transferência, aparecia, e ela costumava aparecer ali no cantinho onde o embrião costuma ser implantado, né? E o que eu digo, assim, a gente fez tantos ajustes que a gente não tem como atribuir, ó, foi ao lecto, foi a dieta, foi a parte imunológica, foi a endometrite, né? É difícil da gente atribuir um único fator, o sucesso ou o insucesso. Exato. Eu acho que em determinados momentos a gente tem que fazer uma investigação muito detalhada e tentar eliminar todas as possibilidades e partir para uma próxima tentativa na melhor condição possível. E foi o que a gente teve uma atenção maior nessa segunda transferência. E uma coisa que eu acho muito, muito assim, engraçado para dizer é que no início eu não tinha nada, né? Então é claro que quanto mais a gente vai ali investigando, né, vai surgindo. E aí, às vezes, vai fazendo tanto parte da gente ali do processo, que quando eu vou contar é que eu lembro que foram tantas coisas, né? Isso. Então, realmente, mas são ajustes que a gente não pode decidir, foi esse, mas eu acho que foi um ajuste completo, né? Eu Todos acho contribuíram. Exato, eu acho que tudo contribuiu ali um pouquinho para, como eu costumo dizer, entregamos o nosso máximo, né? O restante... Isso. Não era mais com a gente. Então, eu acho que a gente foi fazendo aos poucos, né? Uma frase que eu gosto de falar, e eu falei até no discurso do chá, do John, é que, assim, se você não entende nada disso, você provavelmente é um felizardo, né? Porque quanto mais a gente precisa ter esse conhecimento, se você não trabalha com isso, claro, é porque você precisou passar por isso. Mas, em compensação, e esse foi o grande motivo de eu querer estar aqui, é porque eu acho que com a nossa história a gente ajuda outras pessoas, né? Certamente. Então, certamente tem alguém que está assistindo que talvez já fez quase tudo isso, mas tem uma coisinha... Poxa, mas isso eu acho que a gente ainda não viu. Ou que desistiu no segundo aborto. Exato, ou que desistiu no segundo aborto porque era impossível, né? E, enfim, falta em alguns momentos, né, da trajetória. Eu tenho muitos vídeos, indo e voltando das ultrassons. Eu tenho, assim, eu não sei dizer quantos vídeos descendo o estacionamento dali da Conceptus. Tanto que eu tô sentindo que a Conceptus vai mudar de canto, né? O cenário dos vídeos o cenário vai mudar. mudar, né? Mas muitos, assim, porque eu falava assim, vamos para mais um ultrassom, né? E eu acho que no processo todo, minha mãe costumava dizer assim, e agora a gente fica torcendo pelo quê? Mãe, agora é pro endométrio chegar em tanto. Agora é pra adenomiose não ter aparecido. Então, cada momento era uma torcida, né? Uma oração diferente. Mas faz parte e dá certo, né? Então, eu acho que vale a pena, assim, vale a pena investigar, vale a pena ir eliminando, né? Cada um desses obstáculos, né? Exato. Os pacientes comentam muito, aí eu queria ouvir de como foi esse momento para vocês. Elas comentam muito em relação ao momento da transferência, no dia da transferência do embrião, né? Da transferência do John. Sim. E aí falar um pouco como é que foi a experiência da transferência, do momento em si, que a gente descongelou o embriãozinho e você estava lá naquela salinha, e dos dias de espera entre a transferência e fazer o beta. Me fala um pouco da sua experiência aí.
A transferência é um momento, assim, incrível, né? Ele tem, como todo o processo, né, uma pitada de ansiedade, de expectativa, né? Mas eu costumo dizer, minha psicóloga diz muito assim, a gente precisa sentir, todas as emoções fazem parte da gente, né? Então é normal. Se você não ficar um pouquinho ansiosa, com expectativa para algo que você quer tanto, tem alguma coisa errada, né? Então é normal a expectativa. E uma coisa assim que eu sou completamente encantada com a equipe de vocês, né? Isso aqui tá longe de ser uma babação, é realmente qualquer pessoa que viver vai presenciar isso. É o acolhimento. E no momento da transferência, ele fica muito claro, né? E aí eu nunca vou esquecer. Assim, tem algumas cenas que eu acho que vão ficar na cabeça para sempre, mesmo com a memória de mãe sendo ruim, né? Que é. Eu lembro que a gente chegou no dia da transferência. E a gente foi pro quarto, né? O quarto, mesmo que a gente tomava até a medicação. E aí eu lembro que a gente se trocou, recebe, né? E tudo. A gente fez ali uma foto. E eu lembro quando o senhor bateu na porta e entrou, né? E aí era como se fosse assim um pegar na mão, né? Tipo, literal mesmo, assim, vamos, né? Pegou na nossa mão, assim, falou assim: chegou o momento, né? Então vamos. E eu lembro da gente sair e a equipe, tinha umas pessoas da equipe até a sala. E é muito perto. Mas mesmo assim, era um caminho que vocês fizeram questão de estar ali. E eu acho que isso faz muita diferença. Então, assim, eu lembro muito, né, de olhar para o senhor no momento de sair do quarto. Lembro de ver pessoas da equipe ali. Lembro do quadro, né, que tem... que acontecem coisas boas, alguma coisa assim. Tem alguma frase assim, coisas né? boas estão por vir. Coisas boas alguma estão coisa por assim. vir. E lembro da gente, né? Lembro de deitar lá na maca, lembro da gente estar ali conversando. E lembro muito das embriologistas na janelinha. Eu acho assim, às vezes a Paula posta alguma coisa e eu sempre comento, eu falo assim, a Paula não me aguenta mais, mas é porque eu fiquei assim, uma admiração, porque você consegue ver claramente que vocês estão torcendo para dar certo, né? E vocês podiam só querer continuar tendo uma paciente, né? E não é. Então assim, eu lembro a carinha delas ali, entregando aquele embrião como se fosse assim, olha, a gente fez o nosso máximo e a gente tá torcendo, elas assim com os dedinhos cruzados, né? E aí lembro o que aconteceu, tudo, e lembro quando o senhor saiu. O senhor pegou assim, pegou no Jonathan e falou assim, nós fizemos o nosso melhor. Agora vamos esperar, mas vai dar tudo certo, a nossa equipe tá confiante. E eu lembro que aquilo, eu falei assim, meu Deus, vai dar certo. Aí lembro que o senhor saiu, a gente ficou só os dois, né? Então, assim, foi muito emocionante. Muito, muito, muito. Algo que a gente não vai esquecer e vamos contar para o John quando ele Isso, conseguir assim, entender. é algo que, felizmente, a gente tem na equipe, não é uma coisa orquestrada, não, vamos fazer Sim. assim. É uma coisa que vem do coração mesmo, sabe? E a gente percebe isso. E que todos, acho que o principal motivo disso acontecer é porque todos gostam muito do que está fazendo, né? Você vê ali que é uma torcida mesmo, Sim. né? O grupo da gente, né? Você tem um grupo interno que a gente discute os casos e fica todo mundo na expectativa. A gente vai falar da expectativa dos 10, 12 dias pro beta. Mas da mesma forma que os casais estão lá na expectativa, a equipe aqui também tá. Sim. Hoje é o dia do beta da Bruna, hoje é o dia do beta da paciente tal, então fica naquela contagem também. Com Quando a gente não manda, mandou notícia para você, doutor Marcelo, não, assim que sair, manda pra gente, então fica todo mundo nessa expectativa. E aí, assim, então, um acolhimento, né, uma coisa que nos marca mesmo, né? E a gente passou por isso na primeira transferência, passamos por isso na segunda, né? Então, vocês seguem junto. Isso aí, realmente, para mim, é um grande diferencial. E, além disso, a espera, né? Diferente da primeira transferência, eu tava muito tranquila pra segunda, assim, pra espera. Tinha alinhado a expectativa, né? Tinha alinhado a expectativa. Era nosso último embrião, né? Então, isso tem um peso, né? Isso tem um peso, é inevitável, né? Assim, poxa, vamos ter que começar tudo de novo, né? Se esse embrião não der certo. Tinha essa questão da classificação. Mas será que é o pior? Não, tudo bem. E aí, eu lembro que a gente saiu dali e eu
fiz um combinado comigo mesma que eu não faria teste de farmácia, né? E nem faria antes do prazo. Conseguiu? Consegui. Inclusive, eu tenho uma mensagem sua. Bruna, fez o teste? Não, doutor. A gente estava ansioso. E aí eu, não, doutor, ainda não fiz. E aí eu consegui, porque assim, né? Eu creio muito que tudo isso, né, foi cuidado realmente por Deus. Inclusive, eu creio que a equipe de vocês foi colocada, né, assim, naquele dia, daquela ultrassom do Dr. Erlânio, quando ele disse, tem um médico aqui no prédio, foi muito, né, um cuidado, assim, de Deus através dele. E quando eu ficava pensando na nossa ultrassom, todo o nosso processo foi em datas importantes, mas sem vocês saberem. E isso, de alguma forma, mexeu comigo. Então, tipo assim, a primeira ultrassom foi no dia do aniversário da minha avó. A primeira ultrassom para ver como estava o endométrio. E assim foi acontecendo. A nossa transferência foi no aniversário do meu tio. E o dia que o senhor marcou, antes de sair da sala naquela transferência, eu falou assim, olha, contando de hoje, dá 29 de outubro, o seu beta. E era o aniversário do Jonathan. Eita. E aí eu falei assim, não, gente, mais uma data, não é possível, vai dar certo, tem alguma coisa querendo me dizer. E aí a gente também vai acreditando em cada sinal, é claro, né? E aí eu disse, não, eu vou esperar, né? E aí eu esperei, era um domingo, né? Essa espera foi bem mais leve do que a outra, né? A outra foi aquela coisa de que, meu Deus, os dias não passaram, eu senti muito, né? Essa foi mais leve, o que não significa que foi fácil. Foi mais leve, assim, é como se um pedacinho do coração dissesse assim... Dessa vez vai dar certo, e eu já fiz o que eu... Exatamente. Eu já tô preparada porque eu posso encontrar e eu tô confiante, né? Mas, claro, bate ansiedade, eu aproveitava para ocupar minha cabeça. Então, assim, eu dormia o máximo que eu podia, eu saía com amiga, eu passeava com o Jonathan, né? Então, assim, eu fui ocupando para passar. Você se sente grávida. Você sai da transferência e você se sente grávida, né? Então, você tem medo de fazer xixi, o primeiro xixi dá um medo, né? E tudo, mas eu fui vivendo ali como se estivesse grávida, né? Tomando os cuidados, assim, que nem precisava, mas eu tava tomando. E aí, quando foi no dia, né? Era um domingo. Gente, eu não fiz o exame realmente de farmácia, fiz o teste. Só que quando eu cheguei pra fazer, como era domingo, só sairia na segunda. E aí eu falei, não acredito, não é possível. Aí a moça, olha, eu vou botar aqui urgência. Aí eu, tá bom, por favor. Aí tudo bem. Saímos de lá, fomos pra igreja, fomos almoçar pra comemorar o aniversário do Jonathan. E dessa vez eu não contei pra ninguém que a gente transferiu. Assim, na verdade, acho que uma amiga sabia, mas ninguém, minha família não sabia, nem a dele. E aí, eu lembro quando ele soprou a vela, assim, aí ele olhou pra mim e falou assim, só eu sei o pedido dessa vela. Aí eu falei, e eu também, e passou. E aí, eu fiquei olhando, aí eu lembro que o senhor me perguntou, eu disse que, né, não tinha saído ainda e tal, ou que eu não tinha feito, eu não me lembro, mas foi algo assim. E aí, quando foi umas 10 horas da noite, eu olhei a última vez e não tinha saído. E aí eu falei, poxa, mas e as datas, né, que tava tudo batendo. E eu falei pro Jonathan, amor, eu vou dormir. Aí ele, não olhe mais não, meu amor, não olhe mais não, porque você vai ficar, né, cada vez é uma expectativa. E aí, eu tirei um cochilo no sofá e acordei 23h59 e tinha saído o resultado. Saiu no mesmo dia. Saiu no dia do aniversário dele. E aí, meu Deus do céu, quando eu vi, é inexplicável. Eu não tenho nada, eu não tenho foto desse momento, eu não tenho vídeo, olha que eu sou a rainha das fotos, mas assim, só de viver... E aí ele tava no sofá, sentado, e eu levantei assim, aí falei, vou olhar só mais uma vez antes de ir pro quarto. Aí quando eu olhei que tava ali, deu bem alto, assim, o beta deu bem bom. Eu falei, meu Deus. E aí eu falei, tá todo mundo dormindo, o doutor Marcelo tá dormindo. A doutora Maria Helena, que é minha obstetra, né, tá dormindo também. Eu falei, meu Deus. E eu lembro que eu levantei do sofá com o celular e falei assim, eu tô grávida. Aí ele falou, tu tá grávida? E eu tô, ele, mentira. Eu falei, olha que ele tá muito alto. A gente já é mestre de betas, né, depois de tantas histórias. E aí a gente ficou assim, sem acreditar, né? E aí, daí pra frente... Pintou algum medo? Pintou. Porque aí tem o histórico das perdas e tudo, né? E aí é inevitável, a gente tem que acolher esses medos, porque a gente é feito dessa nossa história toda,
Tu foi E eu acompanhada, tive- tu falou em psicóloga, mas foi pela Camila. Não, mas eu tive um atendimento com a Camila, ela é maravilhosa. Inclusive, eu não tive mais atendimentos porque eu já era Já era acompanhada, acompanhada. com uma Mas outra é um outro psicóloga. lado da equipe que a gente sabe de toda essa parte, essa tensão emocional, Sim, e a gente faz questão de ter uma profissional para é oferecer às essencial. pacientes, né? Não Às vezes tem algumas como pacientes têm uma certa resistência, mas elas sabem que tem uma que pessoa lá para tem. escutar caso ela precise. Isso, não, e é essencial, assim, é essencial, até porque o processo como um todo é um processo que envolve todo mundo, né? A família sente, o casal sente. Então, se você não tiver amparado também com um profissional, que é completamente diferente de uma rede de apoio, de amigos, não, né? É um profissional. É infinitamente, assim, eu acho que não tem como passar, né? E durante a gravidez também, porque a gravidez dá o positivo, mas a gravidez segue sendo uma espera, né? A gente costuma dizer que, assim, bom mesmo é o bebê no colo, né? É. E pro bebê chegar no colo demora aí. Muito. Eu tive um sangramento, né? Eu tive um Foram sangramento grande. 5 anos, né? Praticamente. 5 anos. E aí, antes da primeira ultrassom, eu tive um sangramento, né? Eu acordei com um sangramento, assim, foi um sangramento grande. E aí, assim, só pra finalizar minha tagarelagem, foi o outro grande momento, assim, da equipe de vocês, que eu cheguei aos prantos pra primeira ultrassom. E eu, que costumo ser positiva, eu cheguei assim, eu desci do carro no estacionamento morrendo de chorar, doutor. Eu não queria fazer, assim, sabe que eu falava assim, não, tudo bem, beta tá bom. Mas betas positivos eu já tive, entendeu? O meu problema sempre foi na ultrassom, né? Eu sempre descobri que não evoluía na ultrassom. E aí, quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei quietinha, me sentei na cadeira. Quando a Niara veio me buscar, ela olhou pra mim e falou assim, o que aconteceu? Aí eu falei, eu queria estar em todo canto, menos aqui. Aí ela, como assim? A gente vai ouvir o coração. Aí eu... Toda a minha segurança da espera pro beta, parece que ela tinha ido embora. Sabe? E aí, meu Deus. E aí ela nada disso, vamos. Aí me levou pra sala e deu tudo certo. Tava lá, o coração bateu. Quando eu saí, a Isadora, eu ouvi daqui de fora, de tão forte, parecia escola de samba. E tá aí, né? Foi uma gravidez tranquila, eu só tive esse sangramento, o restante foi muito tranquilo. Fiquei acompanhada por vocês. Direitinho. Certinho, né? Eu fiz a opção por uma cesárea agendada, até por causa das Clexanes, né? Que eu fiquei tomando, achei melhor. Nasceu no dia... Maria Helena é grande Helena parceira nossa. Incrível, incrível, assim, sou apaixonada, fã. Eu digo para as pessoas que eu não indico mais, porque eu não tenho mais agenda das pessoas. Então, assim, foi tudo tranquilo, o parto foi muito tranquilo também, né? O John tá aí, vai fazer já 10 meses, passa muito rápido. E, enfim, e eu já tô pensando em ter outra. No próximo. Já estou pensando no próximo, mas vamos lá. Vamos terminar de curtir aí a amamentação para poder pensar. Tá ótimo, Bruno. Acho que a gente tá chegando aqui no nosso tempo. Sim. Queria só que você deixasse alguma mensagem, né? Como você falou, o motivo de eu convidar algumas pacientes a conversar aqui, eu acho que muitas precisam dessa voz. Quando a gente fala, ó, não desista, a gente sabe que passa uma mensagem, mas quando a paciente vê um casal, né, que passou por todo o processo e que traz essa história real, muitas vezes ela se vê nessa história, se vê nessa jornada e acaba criando força e indo em busca mesmo do sonho. Então, só você deixar uma mensagem final, que aí a gente encerra. E que essa mensagem vai ajudar muitos casais. Certo. Então, né, são muitas coisas para dizer, mas vou tentar ser bem breve aqui nessa mensagem. E claro que eu começo assim com não desista, porque vale a pena. Eu sei que quando a gente tá do lado de cá, com o bebê no colo, é muito mais fácil. E eu tenho uma promessa comigo mesma que eu não vou esquecer meu processo, porque tem gente vivendo esse processo, né? Então eu costumo ter muito respeito a quem vive, né? Mas fixa os olhos lá no final. No vai dar certo, né? Não, eu sei que não existe essa garantia. Mas, assim, faça o que tá dentro das suas possibilidades, né? Tente dar o seu máximo, porque independente do resultado, você vai ter a certeza de, assim, não, eu fiz tudo que eu pude, né? E o meu desejo é que realmente tudo que
você pode, chegue, né, no resultado que a gente espera, que é filho no colo, porque vale muito a pena, assim, por mais que eu fale aqui da história, e claro que eu relembro, claro que tem marcas que vão ficar na gente, mas vale muito a pena, eu passaria por tudo de novo para viver o que eu vivo hoje. E a outra coisa é compartilhe, é muito solitário, o processo de tentante é muito solitário. Sente a mulher, sente o homem, às vezes a gente deixa o homem de lado, mas o homem também sofre, né? É um sonho dele também. Então, assim, como casal, se unam, né? E acreditem, estejam amparados dos melhores profissionais, porque isso faz toda a diferença e vai dar certo. Eu realmente acredito que esses sonhos, Deus coloca no nosso coração e Ele é Deus também para realizar. É isso. Tá ótimo, Bruno. Mais uma vez eu agradeço aqui do fundo do coração. Certamente todos da Concepts também estão agradecendo, Sim. tá? E eu espero que as falas da Bruna, né, nessa jornada foram 5 anos entre liberar para engravidar e estar com o John no colo. Sim. Né? E curtindo o John, né? Eu já vi, assim, das viagens, né? O xodó da família e tudo. Então, eu espero que essa história traga uma ajuda, traga acalme né? o coração e traga esperança para muitos casais. E que vocês viram aqui que ela vivenciou de diferentes diagnósticos, de endometriose, de perda gestacional, depois foram 2 perdas, falha na primeira implantação, baixa reserva. Então, realmente foram muitos obstáculos e que certamente tinham um propósito no fim, né? E que felizmente a gente conseguiu ajudar para você estar com o John aí, que está prestes a fazer 1 ano. Isso tá? mesmo. Então a gente encerra aqui, gente. A gente vai depois carregar no nosso podcast, Jornada Rumo ao Positivo. E espero que vocês curtam e indiquem, né? Quem vocês conhecerem que está passando por essa jornada tão difícil, que tem acesso a essa informação, a essa história aqui da Bruna, do Jonathan e do John. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço mais uma vez a vocês. Tá ótimo.